Então tá. Primeira coisa, sobre a agenda que a Lori passou na segunda-feira. Mudou alguma coisa? Continua a mesma? Eu coloquei as alterações que você sugeriu. Aí Aham. só sexta-feira vai começar 10 horas, porque acho que eles convidaram as pessoas ali que para participar conosco durante a semana. E aí vai ser no anfiteatro, aí só que abre às 10, então só vai mudar esse horário mesmo. Aí vai ser 10 a meio-dia, em vez de 9 às 11, é isso? Isso, exatamente. Beleza, top. Uma coisa também, que eu tava pensando, porque nos últimos diagnósticos, a Fábio principalmente estava falando que tinha um pouco de dificuldade para apresentar a parte de leitura técnica na oficina e tal. Aí, o que eu tava pensando? Uma sugestão. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer da forma que a gente estava fazendo antes, mas eu acho que é importante só para dar uma testada, ver se funciona. Eu, em vez de gravar o vídeo da leitura técnica, eu gravei o vídeo de como eu apresentaria a oficina de validação a partir de leitura técnica. Então ficou um vídeo um pouco mais longo para vocês, mas assim, se vocês quiserem, eu já posso disponibilizar para vocês irem assistindo uns pouquinhos, estudando e ganhando um pouco mais de confiança nesse sentido. Aí eu acho que. Oi, pode falar, Fabi, vai lá. É que eu adorei a dica. Adorei, Gi, a ideia. Então, vamos começar daqui agora. Então, gente, Tá estamos bom. começando aqui a reunião sobre o município de Tarumã, São Paulo. Vai ser a próxima visita técnica na semana que vem. Aí já batemos a agenda continua a mesma, tudo certinho. E eu estava falando também que, em vez de fazer um vídeo sobre a leitura técnica em si do município, eu gravei como eu faria a apresentação da leitura técnica na oficina de validação para ajudar a equipe de campo, para se preparar melhor para a oficina, enfim, não ficar tão repetitivo assim as coisas que a gente vai apresentar lá na hora. E os conteúdos que a gente disponibiliza aqui do escritório para quem está fazendo as atividades de campo. Aí, Não, pode falar, por favor. Eu falei só uma boa, Gi. Pode continuar. não, eu ia comentar, Gi, que eu agradeço, de verdade. Assim, como eu te disse, eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque realmente são dados muito técnicos e às vezes eu tenho dificuldade de passar para quem está acompanhando e que a pessoa também tem um pouco de dificuldade quando a gente fala muito, né, essa língua muito técnica. Então, por isso que eu tinha feito aquela observação. Porém, eu entendo e acho de verdade, assim, ó, de verdade verdadeira, que é fundamental ter a informação. E ela faz uma conexão com aquilo que a gente precisa passar para o município. Entendi toda a lógica e tal. Mas obrigada, eu vou conseguir agora, né, por meio do vídeo, tentar fazer, né, um pouco mais, coletar um pouco mais de informações e até tentar falar ali nos moldes que você gravou. De verdade, obrigada. Aquilo ali é um guia mais mesmo, mas lógico que vocês podem apresentar da forma que vocês quiserem, assim, é só para dar uma segurança a mais para vocês. E aí, como eu já disponibilizo ele hoje, depois da reunião já coloco ele lá no Drive, vou colocar naquela pasta oficina de validação de Tarumã, aí vocês já conseguem ver aos pouquinhos, conseguem ir estudando, e vai ganhando confiança até, para não ficar também, até porque na quinta-feira, quando a gente for bater a oficina de validação como um todo, a gente concentra mais na parte de vocações e limitações, né, no vídeo de palavras. E aí a gente deixa a outra parte, que já está gravado, que já está tudo certinho, para vocês irem vendo aos pouquinhos, entendeu? Acho que fica melhor assim, fica um pouco mais direto, não fica tão extensa a reunião. Acho que pode facilitar nesse Até sentido. só um comentário rápido, Fabio, assim, a gente fica com esse receio, assim, a gente não vai conseguir passar os dados, justamente talvez não conseguir explicar muito bem e tudo mais, mas assim, uma estratégia que eu gosto de aderir, e até que a gente sempre faz ali nos diagnósticos, é sempre falar assim, olha, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode colocar vocês em contato com alguém da CNM mesmo. E assim, eu não tenho essa formação, eu não sei te explicar, só estou passando informação. A gente sempre deixa claro para o pessoal, a gente está passando informação que a gente conseguiu aqui. Mas assim, se tiver algum questionamento, alguma dúvida, a gente anota tudo mais e tenta passar para alguém responsável. Então, assim, eu me senti muito mais confortável em passar essa explicação e aí não gerou tanto questionamento. Claro que sempre a gente vai gerar. Teve o caso do Marcelo, que ele passou ali aquele dado de transparência, só que, enfim, meu amigo, era a informação que a gente tinha. Pois é, aí eu acho que vai até facilitar para vocês, aí qualquer coisa também vocês conseguem falar depois e tal. Acho que vai ser mais fácil assim. E também a gente testa agora. Se não funcionar, a gente pode mudar, pensar em outra maneira aí de ajudar. Aí o que eu tava pensando para a reunião de hoje? Aqui bem tranquilo, só passar alguns pontos que eu acho que vocês poderiam tentar puxar ali durante as entrevistas que seriam importantes para o diagnóstico. Então, a gente tenta não viesar as perguntas, né, mas tenta fazer uma pergunta um pouco mais ampla para tentar tirar a resposta.
Se não sai nada, não tem problema. Mas a gente faz dessa forma. O cara aqui, tá ruim, peraí. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Tá aqui. Enfim, ó, aqui a parte de leitura técnica, roteiro de leitura técnica, eu vou disponibilizar assim que acabar a reunião para vocês também no Drive. Vamos lá. Aí aqui tem informação sobre o município em si, bem tranquilo, contextualização também, aquele mesmo modelo que a gente está acostumado. Aí o primeiro ponto que eu gostaria de que vocês assim, conseguissem falar durante as entrevistas, o VAB total, que seria a questão de produção do município, vem caindo muito ao longo do tempo, pelos dados do IBGE. E eu achei isso um pouco esquisito, porque quando a gente vai ver um pouco do município no diagnóstico, eles sempre falam que é um município muito inovador, que não sei o que e tal. Então, achei isso, assim, eu fiquei um pouco em dúvida, assim, não sei se eles conseguem explicar isso de alguma forma, então talvez, principalmente no setor público e no setor produtivo, se vocês conseguiriam puxar alguma pergunta, tipo, como é que vocês veem o desenvolvimento econômico do município ao longo do tempo? Aqui a gente vê que, por exemplo, em termos de composição, o setor secundário tem uma participação bem relevante, 27,33%, e ele está caindo bastante ao longo do tempo. Então, com certeza, é um ponto que está favorecendo isso. O setor primário também tem ele quase 10% de participação e está caindo. Então, assim, se vocês conseguirem falar com algum produtor rural, com alguma coisa nesse sentido, para perguntar como que eles veem o desenvolvimento, assim, é importante não falar, tipo, você percebe que está caindo, é só uma pergunta um pouco mais ampla, para não enviesar a resposta deles. Mas só perguntar como que vocês estão vendo a evolução, sei lá, da agropecuária no município, da indústria no município. Tentar puxar um pouco disso. Tentar a perspectiva geral sem incentivá-lo ali na resposta, né? Isso, exatamente, Lori. Ô, Gi, você chegou a pesquisar, eu não vi nada ainda do município, tá? Mas acho que pode ser também tem algumas coisas que podem influenciar. Provavelmente não deve ser um município que foi desmembrado e era um distrito e virou município. Você acha que pode acontecer isso? Quanto tempo tem que isso está acontecendo? Ao longo de quantos anos? 20 anos? Sei lá. Porque pode ter a emancipação de um município vizinho e aí aquilo que era produzido ali passou a ser do município, entendeu? Na questão, por exemplo, da área agropecuária, pode ser também que ambos os municípios aderiram, por exemplo, o ITR, um tem sede, eu estou tentando ver um cenário, tá? Ambos são, tem município muito próximo, tanto que nós vamos ficar em Assis, não vamos ficar no município de Tarumã. E aí pode ser que, quando eles fizeram a adesão do convênio, começaram a fazer a fiscalização, e aí, por morar muito próximo um do outro, o cara pode ter a sede dele no município de Tarumã, mas está recolhendo ITR para o município vizinho. Pode acontecer isso também. Então, assim, algumas coisas podem estar acontecendo. A gente só vai saber quando a gente estiver realmente conversando com as pessoas. Mas algumas coisas tem como pesquisar assim nesse sentido. Você chegou a ver? Não, né? Não cheguei a ver, sendo sincera. Mas o que você falou, assim, qual corte temporal? 2010 a 2019. Ah, então é recente. É bem recente. Eu não sei. Aham, não, Pode beleza. ser que tenha acontecido essa questão aí de distrito e tal. É uma possibilidade, mas acho que é bom a gente perguntar mesmo assim, né? Sei lá. Não, mas pelos nomes parecem ser municípios já antigos. Pode ser essa questão, como estou te dizendo, da questão do ITR. Como São Paulo é um dos municípios dos estados que mais arrecadam ITR, e aí geralmente o impacto são nessas áreas, então pode ser que seja por isso. Aderiu, mas a fiscalização ficou concentrada num município ou em outro. Propriedades que estão registradas num município e no outro, por causa da divisa. Às vezes a sede da propriedade está, sei lá, em Tarumã e a propriedade aí está recolhendo para o município de Assis. Então pode acontecer isso também. Mas eu vou tentar sondar, a gente vai tentar descobrir também. Justo. Eu não tinha pensado nisso, sendo sincera, mas faz sentido. Se for algo, eu não sei quão recorrente é isso nos municípios, acho que provavelmente deve ser até bem comum de ver, né? Pô, pegar um distrito que virou município depois, mas acho que é bom dar uma perguntada de qualquer forma para ver como é que é. Questão aqui de renda média também da população. Vem caindo ao longo do tempo, tá? Então, isso é um ponto bastante que pode vir a surgir, principalmente sociedade civil, às vezes setor produtivo também, instituições de ensino. Acho que em todas as entrevistas, mas principalmente sociedade civil, pode vir a falar sobre renda média da população, sobre questão de
classe social, pobreza, enfim, pode aparecer. E também é bom comentar esse tipo de pergunta, porque vai relacionar ali com os ODS, com questão de Agenda 2030, NAU, então é importante também. Aí, além dessa questão da queda da renda média da população, a gente tem esse gráfico aqui de situação familiar, um crescimento do número de famílias beneficiárias do Bolsa Família, famílias de baixa renda. Então, pode ser outro fator que eles vão comentar durante a entrevista, que talvez seja interessante colocar também. Perguntar como que eles veem essa questão de classe social, como eles veem a evolução da renda do pessoal, enfim. Mas uma coisa que, assim, eu achei até um pouco estranha é que, em termos de população ocupada, eles têm uma população ocupada bem grande, e em termos também de salário médio mensal dos trabalhadores, que seria esse gráficozinho aqui, não está tão abaixo, não. Enfim, está entre os 25% do estado de São Paulo, né, maiores. Então, não sei, pode ser que venha a ser um ponto que eles venham falando, né? Até porque, tipo, aqui é 2019 e aqui é 2020. Então, às vezes aumentou, às vezes teve alguma alteraçãozinha assim, mas de qualquer forma, acho que é importante dar uma perguntada, dar uma sondada em relação a isso. Isso em todos os segmentos, tá? Eu falo um pouco mais de, por exemplo, aqui sociedade civil organizada, porque é teoricamente o que sentiria mais essa questão, mas é importante perguntar em todos, até para a gente ver se está coordenado, se eles estão alinhados, se tem percepções muito diferentes, se falta ali um pouco de comunicação entre os setores, enfim. Questão aqui também de empresas, estabelecimentos, né? 26% das empresas são de médio e grande porte, o que é um pouco diferente dos outros municípios do Nova Juntos, né? A maioria, pelo menos, tinha bastante MEI e pouquíssimos médias e grandes empresas. Então, pode ser, por exemplo, tem uma grande indústria ali, tem alguma coisa nesse sentido de agroindústria, que é bem forte no município, historicamente falando. Em questão de empresas por setor, eles têm bastante empresa no setor de agropecuária, o que, assim, acho que em todos os municípios que a gente viu até agora, essa parte aqui, empresas por setor de agropecuária, era sempre 1%, 3%, era bem baixinho. Aqui já é 25%. Então, eu acho que é um ponto, assim, para tentar incitar, qual que é o setor econômico mais predominante aqui, qual que mais é produzido aqui no município e tal. Aqui a gente vê também questão de atividade econômica. 7% dos estabelecimentos cultivo de cana-de-açúcar e também aqui em quinto lugar, 3% cultivo de soja. Então, isso é outro apontamento sobre a agroindústria no município, que pode ser bastante forte, agropecuária em si também. Então, acho que são pontos que vale a pena dar uma incitada aí na galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó, questão de gênero, que é importante. Na maioria dos outros municípios, a gente viu que a porcentagem de mulheres, distribuição de trabalhadores por gênero, a porcentagem de mulheres era bem mais alta. Aqui em 2018 era 24%, isso aqui é muito baixinho, tá? Em comparação com os outros municípios que a gente viu. Teoricamente, assim, se você for para pensar na população, a gente pensa, 52% da população são homens, 48% são mulheres. Seriam ali uma média no Brasil, né? Aqui a gente tem 76% dos trabalhadores formais homens e 24% mulheres. Então, é bem, assim, pode ser que venha a aparecer essa questão, tanto em questão de distribuição de trabalhadores, então, número de mulheres trabalhando, quanto a questão de renda delas. 70%, em proporção, a participação delas ganham 70%. Então, isso também está bem abaixo do que a gente tinha visto nos outros municípios do Nova Juntos. Geralmente é sempre abaixo de 100, que mostra aí uma questão de desigualdade, mas geralmente fica ali em 91, 92, aqui já é 70. Então, pode ser que apareça ali algumas questões de gênero no município. Também questão de raça, que, de novo, infelizmente nunca é 100%, nunca é um pouco mais de 100%, é sempre bem abaixo, mas aqui pode me aparecer, pessoas pretas recebem 83% proporcionalmente na participação, então pessoas pardas recebem 78%, então pode ser que apareça alguma questão relacionada à raça aqui também, tá? Durante as entrevistas.
esses são os pontos um pouco mais gerais, agora a gente vai entrar na mandala e no IDMS. Aí da mandala aqui, 2 pontos principais que eu queria chamar a atenção de vocês, questão de economia e questão de meio ambiente. De economia que a mandala, a gente vê que tem uma queda muito grande, por exemplo, a evolução de estabelecimentos empresariais, então, questão de abertura de empresas no município vem caindo ao longo do tempo. Era 1 aqui em 2017, 2020 e 2021 já é 0. Então, é uma queda bem acentuada. Eu nunca tinha visto em outros municípios, então é bom dar uma pergunta dessa questão de economia, tentar ensinar um pouco mais disso durante as entrevistas. Evolução de empregos formais também tava 0, cresceu, caiu de novo, bem próximo de 0 aqui também, então é uma coisa que pode vir a aparecer e seria bom que vocês tentassem puxar um pouquinho de pergunta em relação a isso. Essa questão de economia, principalmente pelos dados aqui, não está tão bem economicamente o município, não. E questão também do IDMS, questão ambiental, que é, assim, do IDMS 2020, essa aqui foi a dimensão de Tarumã que teve o menor valor. Foi bem baixinho aqui, para vocês verem, 0,329. Então tá mais ou menos aqui, ó. Se você pegar no gráfico no desenhozinho do IDMS, estaria bem aqui, é bem baixinho. E aí, aqui, 2 questões principais. Questão de preservação ambiental, que é baixa no município, 0,075, e questão também de gestão ambiental. A gestão ambiental é aquela parte de políticas públicas, adoção de práticas sustentáveis, todo esse tipo de coisa. Seria bom se vocês perguntassem alguma coisa relacionada ao meio ambiente aqui também. Porém, um ponto positivo tem a questão de cobertura de saneamento básico, que ela é alta, tá? Quase perto do máximo ali. Então, acho que esses seriam os pontos que seriam importantes serem colocados durante as entrevistas, às vezes tentar fazer uma pergunta um pouco mais em relação a isso. Acho que da minha parte aqui, era isso, sinceramente, que eu tinha para falar. Não sei se vocês querem fazer algum comentário ou alguma sugestão para a gente já preparar para a próxima semana e tal. Eu fui olhar aqui, Gi, o demonstrativo. A gente tem uma ferramenta aqui na CNM que são os panoramas, né, dos municípios. E no da área de finanças, eu vi, por exemplo, nessa questão do ITER que eu estava comentando para você, teve uma queda muito brusca de um ano para o outro. Ele recebeu, por exemplo, 1 milhão em 2019, 1 milhão 200 e alguma coisa em 2020. E aí, 2020. Claro, esse ano ainda o montante que faz volume é agora no mês de setembro, que a declaração vai até dia 30, tá? Mas ele só recebeu 13 mil até agora, 13 mil. Ele nunca vai alcançar esse 1 milhão agora. Então, alguma coisa está acontecendo no município que não deixa muito claro aí essa questão, por exemplo, da agropecuária. Não está muito claro para mim. Só conversando mesmo para poder tentar entender. E aí fui também olhar o município de Assis. E Assis se manteve o imposto desde quando, provavelmente até nem deve ter convênio, tá? Ele, desde quando ele foi, quando o município teve a possibilidade de municipalizar, a arrecadação dele é sempre a mesma. Chegou ali no máximo em 200 mil, teve um ano que ele foi para 500 mil e aí veio de novo caiu de novo. Enfim, né, mas provavelmente alguma coisa está acontecendo aí na região em relação a isso. Pelo menos na questão do imposto, do repasse, né, do ITR, é algo preocupante. Uma pergunta, você falou do município de Assis, né, que é próximo. Ele é, assim, parecido em termos de população ou ele é um pouco maior? Deixa eu ver como que está aqui os dados dele. Não, ele é maior. O coeficiente de Tarumã é 1,0. 15 mil habitantes aparece aqui de acordo com a informação 2020, tá? E aí, agora, de Assis, ele é 3,2, ele tem 105 mil habitantes. É um município maior. Às vezes, talvez, questão de juventude apareça ali, por exemplo, fuga de jovens para outros municípios, que é uma coisa que a gente vê bem recorrentemente durante o diagnóstico. Pode aparecer também.
E aí é mais ou menos, talvez, o que a gente tem vivenciado com a questão da hospedagem. A gente nunca consegue ficar hospedado no município em que a gente está fazendo o diagnóstico, né? É sempre no município vizinho, e aí geralmente os municípios vizinhos é que tem um pouco mais de estrutura e toda a população fica nesse vai e vem, né? Então, provavelmente isso também já justifica e a gente consegue, até para os próximos, entender que quando não tem a hospedagem, por exemplo, que é muito comum isso, né? Provavelmente é um município que é dormitório, ou então ali é um município um pouco mais com mais agropecuário, né? Em que a população faz ali, vive ali da agricultura, enfim, Tem pode pirâmide ser. etária ali na leitura técnica? Tem o Perdão, quê? Laura? Tem a pirâmide etária ali da Tem. população? Vou compartilhar aqui para dar uma Tá, olhada. a gente dá uma olhadinha. Vamos lá. É aqui em cima, primeiro, segundo, terceiro aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui. Sim. Ó, menor representatividade de jovens no município, só que o problema dessa pirâmide etária é que ela é de 2010, né? Foi quando foi feito o último censo. Mas, enfim, ó, em comparação com a média nacional, aqui a gente tem menos participação de jovens, aí mais acentuadamente 10 a 19 aqui, e maior representatividade de população em idade ativa, né? Uhum. 35 a 49 anos. Fabi, aí cabe a estratégia de a gente sair perguntando para os jovens É, das ruas e para as pode mulheres ser. também, né? Porque para essa questão de gênero. Eu acho que se não me engano, tá? Porque a gente acaba esquecendo já muita agenda para ver, mas enfim, eu acho que tem algum grupo de jovens que vai na sociedade civil organizada, né? Que está Sim, previsto. é. Então, O ruim é porque, assim, se tiver alguém, especialmente da secretaria, que se for o Bruno, sempre tem o receio ali de eles ficarem um pouco com vergonha, tem alguém da prefeitura, né? Sempre, enfim, eles não acabam falando tudo da entendi. vez. Pois é, a última viagem que eu fiz, acho que foi Goiás. Foi Goiás. E aí, durante a reunião, a Yolanda, pelo menos, ajudava bastante a gente nas questões. Aí, assim, ótimo. Aí, Pois é, algum ponto focal, provavelmente, talvez, não tenha uma abordagem assim tão boa igual ela, e aí possa atrapalhar. exatamente. Mas vamos ver como é que vai ser lá. Sabe, mas espero que seja tranquilo. Quem tá direito, a gente teve o problema de que sempre tava ali dois pontos de contato e sempre tinha algum secretário participando, então as pessoas nunca se soltavam muito, sabe? Uhum. Mas assim, espero que Ah, consiga fazer isso. qualquer coisa, vamos ver, por exemplo, setor público, eles vão ter que estar, né? Sim, Que geralmente são pessoas ali da secretaria. Mas aí na próxima entrevista, se eles atrapalharem um pouco, aí, sei lá, às vezes dá para dar um miguezinho ali, tentar falar alguma coisa. Até foi então, bem legal em Viana, a gente conseguiu meio que fazer, sabe o que, Lauren? Olha, se vocês quiserem ficar à vontade para se retirar, fiquem. Mas é porque a gente dizia, e lá em Garapava a gente também fazia da mesma forma. Sempre tinha alguém da prefeitura, mas a gente lembrava que a gente não era prefeitura e as pessoas que estavam ali, naquele momento, não seriam prefeituras. Então, prefeitura, né? Ela poderia, todo mundo tinha o poder de voz ali, poderia falar o que bem quisesse. E até todo mundo soltou a voz, assim, sabe? Teve uma hora ou outra que chegou a apontar para fulano, ah, mas você lá da prefeitura, sabe? Começou assim, mas a gente conseguiu controlar. Mas eu acho que a gente pode, né, assim, dizer até numa forma um pouco mais tranquila ali para o setor público que se eles ajustarem ali a sala, deixarem a gente à vontade ali, também fiquem à vontade para desenvolver suas atividades. Pronto, é bem tranquilo, acho que é bem de boa. ressaltar também para eles que é um processo participativo, então a gente precisa Isso, todos os top, setores. Laura. Exato. Essa parte é muito importante, né? Que tem que ouvir geral, pelo menos. Bom, era isso, assim, da minha parte. Estou bem feliz com o resultado. Espero que vocês tenham uma ótima viagem e qualquer coisa estaremos aqui. Se vocês Obrigada, precisarem. Valeu, Gi. vou deixar qualquer Obrigadão. coisa a gente grita aqui. Tá bom. Aí, só confirmando, verdade, bora confirmar que dias a gente tem reunião, né? Ah, tá. Quarta e Pra... quinta, né? Pelo menos é uma Pera, quinta. eu não lembro. Deixa eu Tô abrir a vendo agenda aqui. aqui. Pega aí. Rapidinho.
Deixa eu ver. Elizabeth? Mentira. Não, ela não morre, ela é imortal. Não, Fabi perdeu o rolê. Ai, gente, É calma. quarta e quinta. Aí quinta a gente tem uma reunião de manhã. Quarta-feira, a gente teria de manhã, aí pela tarde. Como é que É, você ó. prefere, Gi? A gente colocou que reunião equipe Nova Juntos aí no caso seria com vocês, primeiramente, aí depois seria entre eu e a Fabi. Você acha que a gente inverte essa ordem? Primeiro eu e a Fabi, depois com vocês? Como é que fica? Tem a questão de Não, horário aqui também, né? eu acho que deixar assim já fica bom. Tá, ótimo, então. Aí a gente deixa quarta-feira, aí quinta a gente tem uma pela manhã e depois à tarde. Beleza. Beleza. Então, a gente não vai ter Combinado. segunda e terça, você não tá de boa para você. A gente compila tudo e só conversa na quarta, é isso? Eu vou acompanhando pelas Pelas atas de as- vocês, né? Tá bom, E beleza. aí qualquer coisa que vocês precisarem, se precisar de alguma reunião urgente, alguma coisa assim, eu tô aqui também. A gente marca certinho. Tá bom, então. Pode deixar. Beleza, fechou. Então é isso, Obrigada, meninas. Gi. Boa viagem pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Obrigada, tchau, Gi. Gi. Beijos. Tchau.